Ok, pessoal, vamos lá então. Primeiramente, bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse início, né, de webinar, o início do nosso calendário para o ano de 2016. Hoje nós vamos ter como título: Obtenha a melhor relação design e desempenho dos seus produtos com o SolidWorks Motion. Então, eu, Renan, técnico de aplicação aqui na CADWorks, vou estar conversando com vocês nos próximos minutos, não mais que 30 minutos, no máximo, sobre esse produto, né, quais são os ganhos que nós iremos ter aplicando ele em nosso processo e quais são os benefícios, quais são, de modo geral, o que eu posso fazer com ele, quais são as capacidades que o Motion tem, ok? Antes de continuar, eu gostaria de fazer só uma pergunta para vocês em relação se todo mundo está me ouvindo certinho. Então, por favor, vai aparecer uma pergunta na tela, vocês podem estar respondendo. Ok, legal. Mais 5 segundos, legal. Todo mundo votou, todo mundo está me ouvindo, sendo assim a gente pode continuar. Só algumas dicas em relação à ferramenta, né? O que a gente está utilizando, o GoToWebinar, ele não passa de uma interface que deve estar no lado direito de vocês, se não colocou para o outro lado, tem essa possibilidade também de arrastar. Basicamente nós vamos utilizar dois botões, um para ativar ou sair do modo de tela cheia, que é o que indica a primeira seta, e o segundo, na verdade, é um campo aí reservado para realização de perguntas. Então, eu reservei alguns minutos aí no final para tirar as dúvidas que eventualmente vocês tenham aí ao longo do caminho, tudo bem? Bom, em relação à nossa agenda, está dividido em 6 tópicos. O primeiro, o que é o SolidWorks Motion, né? A gente tem que definir o produto, ver efetivamente o que vai ser falado. O porquê investir, ou seja, qual é o ganho, como eu já havia adiantado, que eu tenho no meu processo utilizando o SolidWorks Motion. Quais são as capacidades do Motion, ou seja, de que forma ele alcança os objetivos, né, o porquê investir, de que forma que ele alcança o que eu vou falar, os pontos que eu vou falar. E vamos focar no processo de otimização, que é também uma das funcionalidades incríveis que a gente tem aí no Motion, tá? Depois eu vou realizar uma demonstração prática ao vivo e aí no final a gente tira as dúvidas, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? O que é efetivamente SolidWorks Motion? A gente não pode começar antes de definir o produto. O Motion, na verdade, é uma ferramenta de prototipagem virtual para engenheiros e designers interessados em entender a performance de suas montagens. Ou seja, ele vai oferecer uma análise poderosa e intuitiva da sua montagem, né, para a gente determinar de que forma, assim, de que forma precisa mesmo, acontecem os movimentos físicos. E aí, por exemplo, com as forças e movimentos que são calculados a partir dessa montagem, é possível a gente fazer uma análise estrutural, enviar esse resultado para um SolidWorks Simulation da vida, por exemplo, garantindo um melhor desempenho no produto, que é o que nós efetivamente queremos. E com o Motion a gente consegue obter alguns resultados, ou seja, de força, torque, enfim, qualquer tipo de resultado que são gerados através dos esforços de movimento. Então a gente vai tentar eliminar a necessidade de você ter que gerar um protótipo da sua montagem para ver como ela vai funcionar, se vai ter interferência ou não, enfim. É basicamente o que o Motion faz, né? O que é o Motion. Ele nada mais é que um outro produto que nós temos do portfólio da SolidWorks, ok? Por que investir? Ou seja, quais são os benefícios? O que eu ganho com isso, né? Implantando o Motion no meu processo? Tudo vai girar em torno da redução de custos, porque eu vou reduzir o meu número de protótipos e testes físicos para até alcançar o meu projeto ideal, né? Eu vou melhorar a qualidade do meu produto, eu vou ter a capacidade de investigar várias opções de estudos, ou seja, fiz um primeiro estudo com determinados parâmetros,
já me deu um certo resultado e eu quero fazer um teste mudando esses parâmetros, ok, é só criar mais um estudo. Você não precisa ter essa necessidade de efetuar a produção de mais um protótipo. Então a gente vai, por exemplo, evitar recalls também de produto, reduzindo os custos com garantia. A gente vai reduzir os custos com alteração de ferramental também, porque, como eu disse, a gente vai chegar no protótipo ideal de uma forma muito mais rápida. E, de forma geral, a gente vai economizar o tempo no design e desenvolvimento, ok? Então, basicamente, se eu tenho motivos para se investir, são esses. Esses são os ganhos que eu tenho em relação ao processo, tá? E quais são as capacidades do Motion? Ou seja, de que forma ele alcança aqueles objetivos? Primeiro que eu vou determinar como os mecanismos irão se mover. E quando eu falo em mecanismos no SolidWorks, nada mais é do que montagens, né, onde a gente já define todos os posicionamentos, enfim. A partir do movimento, a gente vai encontrar colisões, interferências, por exemplo, através do movimento. A gente vai determinar como as forças afetam esse mecanismo e extrair os resultados dessas forças, de cargas, de torques, acelerações, velocidade, por exemplo. E aí depois a gente pode descobrir, por exemplo, qual é a força que está agindo em um determinado componente com a movimentação da minha montagem, e aí fornecer essas informações de cargas para validação de projetos, ou seja, jogar agora para uma análise estática, para descobrir se a peça vai resistir a essa força, né, que foi exercida durante a movimentação da minha montagem. Ok? Então é basicamente isso que a gente vai ter. Outra funcionalidade importante, no qual é o foco da nossa apresentação, é o processo de otimização, que é um processo utilizado para determinar o melhor design, respeitando os objetivos e restrições necessárias no projeto. Ou seja, vários parâmetros como dimensões dos modelos, motores, constantes de mola, por exemplo, velocidade, podem ser otimizados. Nada mais é do que testes, em vez de eu tentar, por exemplo, o meu produto com um determinado dimensional me forneceu determinado desempenho, só que eu quero melhorar esse desempenho diminuindo, por exemplo, dimensões, aumentando dimensões, enfim. São testes que, em vez de eu fazer através digamos, do método heurístico, né, de tentativa e erro, o próprio software vai fazer isso para mim. Então, olha o tempo que nós vamos economizar simplesmente com essa função. Então é basicamente isso, tudo bem? Bom, em relação à demonstração que a gente vai fazer hoje, que eu vou estar fazendo agora, nós vamos utilizar uma cadeira de exame médico, né, que são encontrados aí em clínicas e hospitais, por exemplo. E a gente sabe que ela deve ser robusta, né, fácil de usar e esteticamente agradável, que nada mais é do que um conceito de qualquer um produto de qualidade que nós encontramos no mercado. Bom, em linhas gerais, elas devem obedecer a alguns padrões médicos e oferecer também o máximo de conforto para o paciente, né? Então, tem que atender a especificação e tem que ser ao mesmo tempo conforto para o paciente. Fora que tem que ser bonito. E devido à limitação de espaço, por exemplo, o tamanho geral da cadeira deve ser pequeno e os componentes individuais devem ser leves, né? Então, tudo isso aplicado numa cadeira são conceitos que a gente pode aplicar em qualquer tipo de produto que vocês façam hoje na empresa de vocês. Qual que vai ser o caso aqui? Levando em consideração que essa cadeira vai ter um sistema de elevação automática, né? Que vai ter um nível, digamos assim, ela está a 0,3 metros do piso e possui uma elevação máxima, né, quando aciona o pistão, ela sobe até 0,6 metros no máximo. Então a gente vai fazer um trabalho de otimização com dois objetivos, né, respeitando isso daí. São eles. A gente vai verificar uma possível redução nas dimensões dos componentes, né, das estruturas, digamos, das vigas que você está vendo ali, que fazem parte desse mecanismo de elevação, né, com o intuito de deixar isso leve, e manter a especificação também para dimensionar um atuador ideal para o mecanismo. De repente, numa primeira instância, eu vou precisar de uma determinada força para o meu atuador, para o meu cilindro, e talvez eu consiga reduzir esse esforço alterando os parâmetros dos componentes que eu tenho. Então, a partir daí, desses objetivos, a gente já imagina os ganhos que a gente vai ter em relação a custo, qualidade, enfim, tudo aquilo que eu havia falado no slide do porquê investir. Tudo bem? Então, vamos agora para a tela do SolidWorks efetivamente fazer a nossa demonstração.
Legal, acredito que todos estejam vendo aí a tela. Bom, parte do processo ainda feito com CAD, estou na aba de modelo do SolidWorks, somente fazendo mesmo a modelagem da minha peça, projetando o meu produto. Agora eu quero jogar isso para o Motion. Então a gente já começa com os ganhos aí. Ele nada mais vai ser do que uma aba, uma nova aba que nós vamos ter aqui. E essa totalmente integrada. E essa aba, olha só, ela vai ter uma árvore de projeto específica para o Motion, vai ter uma barra de ferramentas com acesso rápido aos comandos que nós vamos utilizar para efetivamente fazer a nossa análise. E a linha do tempo, que talvez seja aí o mais importante, tudo a gente controla pela linha do tempo. Quer ver? A gente sabe que aqui, ó, eu vou tentar movimentar minha cadeira. E processo padrão de SolidWorks a gente sabe, né? A gente deixa ali, na maioria das vezes, totalmente definido, sem restrição, aliás, sem liberdade nenhuma. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Eu coloquei todos os posicionamentos necessários para isso ficar de uma forma mais fácil para o detalhamento, para eu mandar isso para a produção, enfim. Só que eu estou analisando o movimento, então eu preciso desses movimentos. Então eu quero, por exemplo, desabilitar um determinado recurso dentro da minha linha do tempo. Olha só, se eu vier aqui em Mates, o responsável, né, o posicionamento responsável por travar esse movimento é esse coincidente 12, tá vendo? Que é entre aquelas duas faces. Então, olha só que legal que eu vou fazer. Eu deixo ele habilitado. Vou colocar um pouquinho mais de opção aqui na minha linha do tempo. E aí, a partir do 0,1 segundo, que é onde está passando a minha linha tracejada ali, exatamente no botão do mouse, eu vou clicar com o botão direito e vou suprimir. Então ele vai começar a criar chaves à linha do tempo com o intuito de desligar recurso, acionar determinado recurso, mexendo com animação mesmo. Você vai rotacionar, você vai fazer tudo isso através, vai ampliar o zoom, vai diminuir o zoom, não sei. Tudo isso em relação à linha do tempo. Tudo a gente vai controlar por aqui. Então eu deixei esse caso do posicionamento para vocês terem noção do quanto isso é importante para a gente. Tudo bem? Bom, aqui na parte posterior, se a gente for verificar, eu tenho um atuador linear, né? Vamos entender isso daí como um cilindro, que efetivamente ele só está modelado, e agora eu quero colocar a função mesmo de atuador linear nele. Então, olha só, a gente tem comandos rápidos que fazem isso, simplesmente clique em motor, coloca lá o motor linear e define algumas coisas que nós temos aqui, né? Digamos assim. Opa, só um certinho. Legal. Beleza. E olha como eu dimensiono o motor. Eu posso colocar uma velocidade constante nele. Se eu abrir listinha, eu posso colocar uma distância, sei lá, entre 0 e 1 segundo ele percorre tantos metros, não sei, milímetros. Então, a partir daí, a gente tem outras opções também, oscilantes, através de segmentos de dados, que é o que eu vou colocar aqui, pontos de dados, expressões matemáticas, enfim. Aqui eu vou controlar o deslocamento em relação ao tempo. Então, por exemplo, do 0 a 0,1 segundo, ele tem um deslocamento de 0. Desculpa. De 0,1 até 2,1 segundos, ele tem um deslocamento de 0,13 metros. E aí aqui, essa parte que eu estou controlando na listinha, nada mais é do que os ajustes nos gráficos resultantes que a gente tem aí, de variação de aceleração, velocidade, enfim. E para finalizar, do 2,1 segundos até 4,1 segundo, que vai ser o tempo total da minha análise, ele vai voltar para zero. Então ele vai para frente 0,13 metros e volta. É esse movimento que eu estou dando aqui para o motor. Tá? Então você consegue consultar todos os gráficos, né? A gente está controlando esse gráfico aqui que é o de deslocamento, mas como resultante tem da velocidade, tem da aceleração, da variação da aceleração em relação a essa distância que ele percorre, enfim. Dessa forma a gente aciona o motor, vejam que ele aparece aqui na árvore de projeto do Motion. Tá? Depois disso, por exemplo, eu vou colocar a ação de uma gravidade. A gente não pode esquecer, é um parâmetro importante. Vou colocar aqui no eixo certo, apontado para o eixo certo, como na vida real. E a partir daí,
eu tenho essa chave principal que indica o tempo total da minha análise. Quanto que vai ser? 4.1, então posso clicar com o botão direito e digitar 4.1. Eu posso clicar e arrastar de uma forma bem simples lá para o 4.1, certo? E a partir daí, efetivamente, calcular o meu estudo. Esse cálculo pode ser demorado, pode ser rápido, tudo depende das condições da sua análise, da complexidade, inclusive, da sua análise. Então, são parâmetros que a gente vai ter aí como variação. Ok? Depois de feito isso, eu posso reproduzir o vídeo, eu posso exportar esse vídeo, eu posso criar uma outra animação a partir desse vídeo que foi gerado de 4.1 segundos. E um mais principal de todos, que é extrair efetivamente os resultados, utilizar as funções do Motion, né? Então, com esse simples botão aqui, por exemplo, vamos verificar aquele nosso requisito que o mecanismo de elevação tem que ser no mínimo 0.3 e no máximo 0.6. Então, eu vou pegar um deslocamento linear em relação ao y, desse componente. E quando eu clicar em OK, opa, dessa cadeira, né, lógico. E aí, quando eu clico em OK, olha só o gráfico que eu tenho. Vejam, deslocamento mínimo está atendendo 0.3, aí ele vai até o ponto máximo que 0.7, está até meio fora, né, da nossa especificação. Então pode ser até um motivo para a gente realizar o processo de otimização, que é o foco desse webinar. Então é dessa forma que eu gero resultados, que eu ploto resultados. Por exemplo, qual que é a força do atuador linear? Qual é o cilindro que eu vou ter que buscar no mercado? Então eu coloco lá a força no motor resultante desse motor linear. E através do gráfico ele vai falar, olha, o valor máximo obtido durante esse movimento foi de 2.106 newtons. Olha só a unidade aqui. Então, a partir dessa forma, isso aí eu exporto para o Excel, para gerar relatórios, enfim. O que interessa é que eu tenho esses parâmetros já pronto. Ok? Então, até agora, eu estou discutindo somente o processo de criar um estudo de movimento, né, uma análise de movimento. Agora a gente vai para a segunda etapa. A partir desse parâmetro inicial, eu quero fazer uma otimização. Qual que vai ser o princípio aqui? O que eu, projetista, determinei que eu quero que mude, que eu quero que, de repente, fazer alterações para ver se dá algum resultado no meu modelo. Eu vou pegar esses parâmetros aqui, ó. Esses componentes que fazem parte do mecanismo de elevação, e vou fazer alterações nas dimensões dele. Vou diminuir um, aumentar o outro, depois fazer o processo inverso. Enfim, vou realizar trocas. Só que para eu fazer isso de um método automático, sem ficar chutando, né, tentativa e erro, eu vou utilizar uma das funcionalidades do Motion, que é efetivamente criar um estudo de projeto. Esse estudo de projeto nada mais é do que a otimização. Então vejam, os parâmetros que eu tenho que colocar aqui. Eu vou ter que colocar uma lista de variáveis, onde eu vou escolher o que você quer mudar. No meu caso, eu escolhi lá as duas dimensões do mecanismo de elevação. Vamos chamar de altura e largura da tesoura, digamos assim, que faz parte da tesoura. Posso colocar uma restrição, digamos, altere o que eu coloquei como variável, né, realize testes, mas coloque uma restrição aí. No nosso caso, vai ser um mecanismo de elevação. Pode subir no máximo 0.6 e descer no máximo 0.3, no mínimo, digamos assim. Tá? E de quebra eu posso colocar uma meta aqui. Olha, ao mesmo tempo que você faz tudo isso atendendo determinada restrição, eu quero que você também faça isso para reduzir o esforço do meu atuador linear, do meu motor. Então é justamente isso que eu vou trabalhar aqui. Então olha que legal, na lista de variáveis, vou adicionar um parâmetro, coloco um nome para ele, falo, sei lá, largura da tesoura. Aí aqui você vai colocar uma dimensão, você vai colocar, por exemplo, o meu está expresso, se eu não me engano, em variáveis do SolidWorks, né? Então vou colocar aqui variável global, largura da tesoura. Depois, altura da tesoura.
E até vou colocar aqui um offset do pistão. Vou colocar uma outra medida aqui, que é do cilindro. Legal. Aí eu aplico, né? Apliquei a largura da tesoura, a altura e o offset do pistão. Aí eu determino um intervalo para o SolidWorks fazer testes. Então vou colocar aqui intervalo para todo mundo. Sei lá, varia essa medida entre 0.4 no mínimo e no máximo 0.6. Essa daqui de 0.15 a 0.3. Essa daqui de 0.5 a 0.7. Que são, resumindo, né, como eu já falei, ele vai combinar esses valores para cada item que eu coloquei aqui, obedecendo esse intervalo que eu inseri. Tudo bem? Bom, como restrição, eu posso indicar isso através de sensores. Sensores é um recurso muito utilizado no SolidWorks, não sei por vocês, tá? Mas ele nada mais vai fazer do que examinar, vai se atentar e nos dar o parâmetro, uma medida qualquer. No meu caso, vou até voltar aqui na aba de estudo de movimento, apesar de não precisar, né? A árvore de projeto do SolidWorks ainda funciona aqui para a gente, então percebam que você tem esse sensor. Se quiserem saber como usa mais específico, a gente tem dica semanal, é só entrar em contato com a gente. Então eu basicamente vou fazer isso. Ó. Vou voltar para cá. Opa. Espera só um pouquinho, pessoal. Acho que caiu a conexão. Legal, voltou. Bom, então eu vou simplesmente clicar aqui para adicionar um sensor ou por essa listinha, ou aqui por cima. Nesse sensor eu quero pegar um dado de movimento de um determinado estudo, né, que eu posso até renomear para ficar mais fácil, não fiz isso daqui. E a partir da plotagem 1, que a plotagem 1 foi o deslocamento, né? Então eu vou pegar aqui, ó, deslocamento máximo. Legal, é um parâmetro que a gente já tem. Depois disso, vou adicionar mais um sensor para o deslocamento mínimo. Legal. E aí eu coloco minhas restrições aqui. Falo o seguinte, em relação... Nossa, aqui. Legal. Em relação ao sensor 1, que é o deslocamento máximo, ele não pode ser maior que 0.6. E o sensor 2, que é em relação ao deslocamento mínimo, ele não pode ser menor que 0.375, vamos colocar assim para não chegar tão perto do resultado final também. E a partir daí eu coloco uma meta. Uma meta também posso expressar através de sensores. Então, olha só, adiciono um sensor para colocar, como eu falei, a meta é reduzir o esforço que tem sobre o meu cilindro. Então, através da plotagem 2 que a gente havia feito. Qual que é o objetivo para esse seu cilindro, para essa sua restrição? Aí você coloca aqui, no meu caso, é minimizar esse resultado. Ok? Aí é o seguinte, pessoal, obviamente, quanto maior, isso daqui pode até demorar mais um pouco, essa segunda análise, digamos assim, esse processo de otimização. Por exemplo, quanto maior o número de variáveis que eu colocar, quanto maior o intervalo. Então, por questões óbvias de economia de tempo, eu não vou clicar no botão executar, eu já deixei ele meio que pré-executado aqui, onde eu vou ter o mesmo parâmetro, e depois dele pensar, dele efetuar todo o cálculo, ele vai aparecer exatamente essa janela para mim. Então, olha só, ele vai criar quadros, né, de interação, de combinações, e os quadros que, por exemplo, estão em vermelho, como esses quatro, são os quadros que em algum parâmetro ele passou do 0.6 ou 0.3, que era o que eu realmente precisava, né, que era a minha restrição. Os quadros que estão em brancos, como esses aqui que eu estou destacando no momento, são os que atenderam, e dentre eles a gente vai escolher o melhor. Na verdade, o software escolhe o melhor.
que é o cenário ótimo, aqui informando para quais medidas ele fez a alteração diante do parâmetro inicial. Então, olha que legal, para vocês terem noção. Se eu pegar, vou até colocar uma vista aqui para perceber bem, o parâmetro inicial que nós temos é esse, tá? Vamos dizer assim. Se eu clicar no ótimo, ele vai reconstruir, e olha que legal, ele vai diminuir e aumentar o parâmetro inicial que a gente tinha, e o ótimo, o processo otimizado. Ok? Então, nada mais é do que isso. Você não vai fazer as alterações na medida, o software que vai fazer isso para você. Mas para atender um determinado objetivo, e o nosso objetivo, olha só, no cenário inicial era 2.105 newtons, né? Que é o que está expressando nesse quadro. Olha para quanto desceu. Além de deixar o meu componente menor, meu componente mais leve, levando em consideração que ele tem o mesmo material, ele conseguiu reduzir o esforço. E a gente parte do princípio que a gente vai ter que buscar no mercado um atuador de menor capacidade, o que pode representar uma queda no custo, né? Um investimento menor nesse atuador. Então, de modo geral, é essa a mensagem que eu queria passar para vocês com um processo de otimização, ok? Dentro do Motion. Bom, resumindo é isso. Nós vamos otimizar o projeto em relação ao custo, qualidade e desempenho. A gente vai reduzir os custos através da otimização de peso ou avaliação de materiais alternativos, pode ser também. A gente pode rastrear metas e medidas com base em indicadores importantes do desempenho do produto, né, durante o processo de projeto, para garantir o desempenho máximo. E a gente pode prever a durabilidade dos produtos também em componentes, maximizando a qualidade do produto, né, pela redução de falha no campo. É aquilo que eu falei, a gente vai chegar no protótipo ideal de forma muito mais rápida. Você não vai ter que fazer um protótipo, efetuar os testes, não deu certo, vamos efetuar, elaborar projetar um outro protótipo, então isso já vai tempo, já vai dinheiro de material, de construção, uma quantidade enorme de variáveis que a gente vai ter aí, que vai só ampliando o nosso custo, né, do projeto. Não é isso que a gente quer sempre buscar a redução desse custo para aumentar o nosso lucro. Então, de forma geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Okay? Agora eu vou abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas. Então, por favor, podem fazer alguma pergunta caso a tenham. Vamos esperar uns 2 minutos aqui. O Renan, meu xará, está perguntando em qual versão o Motion está legal. O Motion está disponível na versão Premium do SolidWorks, tá? Só que a função de otimização no Simulation Professional. Mais alguma? Lua perguntando se o vídeo da apresentação vai estar disponível. Sim. A gente vai fazer um trabalho, né, de postar depois no nosso canal lá do YouTube. Porém é o seguinte, a gente vai ter uma segunda alternativa hoje às 2 da tarde, eu vou reapresentar esse mesmo webinar. Então, se quiser ver de novo, fica o convite, mas sim, vai estar disponível o vídeo. O Abraham perguntando se aplica também para cálculos de vigas de ponte rolante. É aquilo que eu estou falando. A gente está fazendo análise de movimento. Tá? A gente pode sim pegar essa viga da escada rolante através do movimento e saber quais forças estão agindo nessa determinada viga. Só que para saber se a viga vai, digamos, suportar essa força que está sendo exercida, aí você tem que jogar para o simulation e fazer uma análise estática. Okay? Então são 2 etapas de trabalho. Mais alguma? Obrigado, Marcílio. Está sempre com a gente aí. Muito obrigado. Bom, pessoal, sendo assim, vou encerrando as atividades. Se sobrou dúvida também, pode mandar para o nosso e-mail, né, o suporte@cadworks.com.br. Mas eu agradeço muito vocês. Vamos ter os próximos webinars. Espero que vocês participem também. São assuntos bastante variados. Semana que vem tem do PDM Standard. Acho que até o Marcílio vai gostar disso, tá, Marcílio? Vamos falar um pouquinho do PDM Standard.
E por aí vai, eu acho que no nosso blog também a gente está fazendo um trabalho novo. Veja o nosso blog lá que tem bastante conteúdo legal, importante, conteúdo que agrega os usuários aí de SolidWorks. E agradeço aí mais uma vez a participação de todos. Tenham um ótimo dia aí, um finalzinho, um resto de semana aí de bastante alegria, tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês por aí. Muito obrigado.